Na sua visão, o que é um profissional ruim? Eu acredito que um profissional ruim é um profissional que, dentro da produção... É que tem várias coisas que podem me dizer o que um profissional é ruim, né? Ele pode ser tecnicamente ruim, ele pode ser uma pessoa ruim, ele pode ser mal educado, ele pode ser um monte de coisa. Mas, para mim, falando da produção principalmente, um mau profissional é aquele cara que não quer resolver. Porque é aquele cara ou aquela mulher que arranja 3 tipos de problema a cada solução que você dá. Acho que isso é um mau profissional, assim, real. É aquela pessoa que a cada problema ela triplica. Ou uma pessoa que é muito vitimista também. Que tudo, ela acha que a gente está falando tudo diretamente ligado a ela. Isso definitivamente são profissionais que não têm solução. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do ProduzaCast. E aqui nós discutimos o universo da produção criativa e te mostramos o caminho para se tornar a mente criativa por trás dos grandes projetos artísticos. Hoje temos uma presença muito especial aqui, já quero dar um spoiler para vocês, que é nada mais nada menos do que eu, Cláudio Zaia. Eu sou o Cláudio Zaia. E eu sou a Pan Herrera. E o tema de hoje eu não sei se vem a calhar, porque eu tô aqui, a gente escolheu a dedo. Então, o tema de hoje, por incrível que pareça, eu nunca apareci, o primeiro episódio é como lidar com profissionais ruins, e eu tô aqui. Não sei o que vocês estão querendo dizer com isso, mas ok, vamos falar sobre isso. A Brenda tá diferente, né, gente? A Brenda depois das 6, a Brenda passou das 6, tomou um solzinho, cortou o cabelo e meteu um cachecol. Eu quero dizer que é uma honra ter esse homem aqui, porque assim, ó, ele demorou 2 anos pra me convencer a ficar à frente das câmeras. E agora a gente já deve estar no 4º ano que eu tento que ele venha e ele nunca quer aparecer. E hoje ele resolveu vir com esse tema muito propício, que quem escolheu não fui eu quero deixar bem claro que eu estou isento nessa parada. Mas é pra falar sobre como lidar com maus profissionais, né? O tema, na verdade, foi eu que defini. Já vou falar aqui. Mas quem escolheu pra eu participar foi a Brenda e a Pan. Então, não sei. Vamos tentar descobrir até o final aqui. Deixa eu começar te perguntando, Pan. Deixa. Na sua visão, o que é um profissional ruim? Eu já ouvi você falando em outros... Essa é a pergunta, tá? Mas já ouvi você falando em outros locais sobre 3 fatores 3 pilares, na verdade, que te direcionam na produção, que servem como base na produção, que é gestão de pessoas, recursos e tempo. A gente já falou bastante sobre isso, você no caso, né? Mas, pra gente ser mais objetivo, na tua visão, o que é um profissional ruim? O que você considera, né? Eu acredito que um profissional ruim é um profissional que, dentro da produção... É que tem várias coisas que podem me dizer o que um profissional é ruim, né? Ele pode ser tecnicamente ruim, ele pode ser uma pessoa ruim, ele pode ser mal educado, ele pode ser um monte de coisa, mas... Para mim, falando da produção principalmente, um mau profissional é aquele cara que não quer resolver. Porque é aquele cara ou aquela mulher que arranja 3 tipos de problema a cada solução que você dá. Acho que isso é um mau profissional, assim, real. É aquela pessoa que a cada problema ela triplica. Ou uma pessoa que é muito vitimista também. Que tudo, ela acha que a gente está falando tudo diretamente ligado a ela. Isso definitivamente são profissionais que não têm solução. Porque um profissional que é, sei lá, grosseiro num set, por exemplo, num trabalho, existe a possibilidade de eu ainda falar com ele e ele entender os meus questionamentos e melhorar. Um profissional que é tecnicamente ruim tem a possibilidade de melhorar isso, mas um profissional aquele cara que não quer resolver, aquela pessoa que está lá e a cada problema, a cada solução ela arranja mais 10 problemas, esse profissional, para mim, é o ruim. E é o que enxerga, é o que a gente não consegue melhorar porque ele não quer, ele não enxerga que ele precisa e ele não está ali para solucionar, ele está ali para causar problema. Esse, para mim, é o pior profissional que tem. Acho que eu já comecei a entender o porquê que eu tô aqui. Enquanto a Pão estava falando, eu estava lembrando de alguns episódios da minha própria vida. Acho que eu tô entendendo, mas beleza. Brincadeira, gente. Brincadeira, mas é sério. Você, Pan... Talvez a gente fale sobre isso mais pra frente. Isso, tá. Você consegue trazer pra gente algo mais prático? Você já tem algum episódio
não precisa citar nomes, obviamente, né, o projeto, mas você lembra de algum episódio onde você teve que enfrentar ou lidar com algum profissional que teve alguma dessas atitudes assim? Sempre acontece isso? Como é que funciona? Sempre acontece. Não é tão difícil de achar profissional. Aliás, é uma das coisas mais fáceis de achar profissional assim, infelizmente. E geralmente essa pessoa está muito ligada a uma coisa dela não enxergar que ela não está fazendo, sabe? Então ela tem esse processo de achar que ela está dando melhor. Geralmente é essa pessoa que não resolve, que arranja problema para toda a solução que você dá, ela acha que ela está dando melhor, ela acha que ela está fazendo ali, ela é geralmente braço curto, porque ela não se dispõe a fazer um dedo a mais do que o combinado, né? Como se tivesse muita clareza nos combinados que a gente tem dentro da produção. Nada é tão claro assim, não é? Nada é tão limitador, né? E essa pessoa geralmente tem o problema de achar que ela está fazendo, que ela está entregando ao máximo. Geralmente é aquela pessoa que é cega às suas próprias reações, sabe? Ela consegue chegar ao problema dos outros e ela é cega às próprias reações. Mas eu acho que são raras as vezes que a gente entra num trabalho em que não existe ninguém assim. Porque, geralmente, quando a gente trabalha com muita gente, é fácil achar pessoas que são desse jeito. Eu não consigo lembrar de uma situação específica, não, assim, isso daqui aconteceu e essa pessoa não quer resolver. Porque eu também tenho uma coisa com profissionais assim... Eu sou muito... Isso é uma coisa que eu digo muito. Eu sou muito ligada ao que eu posso fazer e ao quanto o quanto é responsabilidade minha fazer. Então, quando eu estou enfrentando pessoas desse tipo, a tendência a eu deixar esse tipo de gente de escanteio é muito grande. Porque se a cada solução que eu dou, ela me arranja 3 problemas, eu prefiro fazer o trabalho dela e deixá-la de lado, parando de encher o saco e fazer, do que ficar lidando com ela. Então... não é difícil de achar pessoas assim, mas elas também não me atrapalham tanto, porque elas só me dão mais trabalho, porque eu ignoro que elas estão me enchendo o saco e vou fazer. Essa é a verdade. Eu lido muito bem com pessoas desse jeito. Apesar de eu achar... Eu fico... eu falo que é muito triste, mas é triste para ela, não para mim. Porque para mim não muda nada, eu vou continuar fazendo o meu trabalho e vai continuar dando tudo certo. Agora, é muito triste olhar para um profissional que está naquela situação e que não quer melhorar, né? Que tá ali, ela não quer ouvir. Eu só passo por cima no sentido de deixa de escanteio, assumo o trabalho e... Passa por cima do problema, na verdade. Exatamente. Né? Eu não fico lidando muito, porque eu não tenho filho da cidade, né? Não tenho nem filho que sai da cidade. Então, eu não fico lidando muito, não. Eu passo bem com pessoas desse jeito, assim. Sim. Bom, você falou no começo sobre a pessoa não querer resolver, o braço curto e tudo mais. Mas durante... os projetos, enfim, as pessoas elas podem ter um momento de estresse dela, né? Normal isso também. E acontece muito da pessoa se estressar e aquele estresse toma conta dela e ela perdeu o controle da gestão emocional dela e ela, por esse motivo, certo? Ela não querer resolver determinadas situações, ela se sente limitada e tudo mais. Isso seria um caso à parte, mas eu sei que a gente está falando aqui com coisas que acontecem normalmente, com pessoas que lidam com isso sempre. Qual que é a melhor forma dessa pessoa se portar numa produção, num projeto artístico, durante um projeto de forma geral? Eu acho que tem 2 respostas aí, né? A primeira é como você cuida do seu emocional para não ser a pessoa que surta. Então, essa é uma resposta. A respeito disso, sim, é comum as pessoas se estressarem. A gente trabalha sob pressão, trabalha cuidando da grana de alguém, né? É muita responsabilidade, existem responsabilidades. Então, para você não ser essa pessoa, eu acho que é importante você se conhecer, saber qual é o seu limite, perceber o seu limite, perceber o limite que você está. E quando você estiver nesse ápice, você se retirar. Porque, às vezes, o ambiente te causa, você precisa enxergar, fala, estou chegando no meu limite, tá? Para mim não dá mais, eu não estou conseguindo pensar. Se retire. Primeiro se conheça, para saber o seu limite, e aí se retire, respira, coloca a cabeça no lugar e chega botando ordem, né? Ordem do que eu quero dizer. O que eu quero dizer com ordem? Se você é líder de um trabalho e você está liderando com estresse, está liderando com tensão, a tendência aos seus liderados também estarem com tensão é muito grande. Então, se você tá seguindo esse flow de tensão, estresse e rompantes de gritos e coisas assim, a tendência a
todo mundo que está abaixo da sua linha de liderança tá nesse flow é muito grande. Então, quando você percebe que você chegou no seu limite, você se retira, respira e fala, caramba, não dá, desse jeito não vou chegar a lugar nenhum. Quando você volta, você precisa colocar todo mundo no centro de novo, porque, de certa forma, você contribuiu para tirar aquelas pessoas do centro. Então, esse é o se conheça, se coloque no lugar e depois traga todo mundo de volta, porque se você ajudou a tirar, é sua obrigação como líder e como gestor daquela equipe colocar todo mundo no prumo de novo. Agora, se é outra pessoa, você está trabalhando com alguém, tem uma outra pessoa estourando, né, surtando, o único caminho que eu vejo é você não se deixar levar. Você não pode se estressar, não seja a pessoa, como eu falei que se um líder está estressado, os liderados também estão estressados, não seja a pessoa que se estressa por causa dos outros. Vá você se cuidando, porque quando uma pessoa chega realmente num pico, né, ultrapassa ali um momento que ela não consegue mais lidar, alguém tem que segurar essa bucha. Porque a pessoa realmente ela para de conseguir funcionar. Alguém tem que segurar essa bucha. Eu aconselho que você tenha condições emocionais de segurar essa bucha, porque isso diz muito sobre o profissional que você é. Eu tenho uma coisa que é muito característica minha, que é quanto mais estresse, quando as coisas estão mais calmas, às vezes eu até me estresso. Claro que é lógico, assim, tá tudo, de modo geral, tudo calmo, e aí tem um estresse ou outro, eu acabo me permitindo me estressar mais. Quando tá um caos generalizado, eu tenho uma tendência a ficar calma, porque eu sei que se todo mundo estiver estressado, ninguém chega a lugar nenhum. Legal. Eu quero. Você tem uma pergunta agora, eu quero te fazer uma pergunta. O que é um bom profissional para você? O que para você é um mau profissional? Eu acho que eu tenho um pouco da sua visão, assim, do cara que é braço curto, que não quer resolver mesmo. E eu até fiz uma pergunta, é mais uma curiosidade minha mesmo, né? Que eu fiz mas o cara... Porque, assim... Falar um pouco sobre mim aqui, vocês querem saber? Não sei se vocês querem. Comentem aqui, tô brincando. Vou abrir uma caixinha, gente. Cláudia aparece mais vezes aqui, sim ou não? Sim ou não, já respondo aqui e tal. O problema é se der não, né? Não, mas eu acho que eu tenho um pouco eu tenho um pouco da sua visão. É um pouco da sua visão mesmo. É aquele profissional que não quer resolver. Porque, assim, isso está muito condicionado mesmo o cara, nem sempre todos os profissionais vão ser 100% completo. Ele vai ser bom em tudo. Às vezes ele entrega um resultado final, que o resultado final agrada, mas o processo que fez ele chegar até ali, se ele não teve equipe para ajudar, ou o que quer que seja, cara, em algum ponto ele é fraco. Em algum ponto ele é fraco. E aí acho que vale também uma análise de você não julgar a pessoa pelo aquele ponto fraco dela. Sem dúvida. Entendeu? Enfim, mas voltando aqui à pergunta, eu queria saber de você o seguinte. Pela tua experiência até hoje de produção, já são mais de 10 anos, pela tua experiência, onde você entende normalmente que acontecem, que os problemas iniciam? A gente está falando de profissionais ruins, né? Porque a gente considera profissional ruim um pouco disso que eu estou falando. O cara faz alguma coisa lá e o resultado final não é legal, ou o resultado final é bom, mas aquele ponto ali ficou marcado e tal. Mas onde normalmente você acha que acontecem esses problemas, pela tua experiência que você já passou? E de que forma você acha que dá para ser resolvido isso? O engraçado para mim a respeito desse tipo de profissional que eu tô falando, de ser braço curto e não querer resolver, ele geralmente está atrelado a um profissional que está há mais tempo fazendo aquilo. Então, você perguntou se existe alguma característica, se tem alguma... Geralmente, esse tipo de dificuldade está atrelada a gente que está há muito tempo fazendo. Porque a verdade é assim, quando você começa a fazer, quando você está começando num trabalho, mesmo que você ainda não entenda, às vezes você fica perdido porque você não sabe qual é o flow, porque você não conhece as pessoas, porque você não sabe quais são as demandas, você erra porque você desconhece o caminho e tal. Esses erros me incomodam menos do que o braço curto. Apesar de, olha o contraponto, apesar de me incomodarem menos, atrapalham mais. Porque, como eu disse antes na resposta anterior, quando eu estou trabalhando com um tipo de gente que é braço curto, eu simplesmente absorvo o trabalho da pessoa e deixo de escanteio e vou resolver minha vida. Então, eu não fico dando muita explicação. Agora, quando você está trabalhando com um profissional, que não é o que eu acho que é o pior, que é esse profissional que está começando, que não entende, que tá pegando flow,
ele me incomoda menos, mas ele atrapalha, entre aspas, mais, porque ele dá mais trabalho, ele gera mais demanda. Porque essa pessoa não tem culpa de não saber, né? Ela está aprendendo. Então, ela não tem culpa de não saber. E eu gosto de ensinar, eu gosto de acompanhar, eu gosto de ter isso. Então, geralmente, eu acabo tendo mais demanda, mais trabalho com esse primeiro profissional, que é o profissional que está começando. Mas, voltando à sua resposta da pergunta que você fez, geralmente esse profissional que é braço curto é porque ele já entrou, ele acha que ele já está obsoleto ou ele já está cansado de fazer aquilo. Ele já tentou muita coisa e ele não viu retorno suficiente, ele não tem resultado, provavelmente, porque só chega nesse patamar de ser braço curto, de não querer resolver, quem não tem resultado. Quem tem resultado, o resultado vai te dando gás, né? O resultado vai te dando... o resultado te cala o entorno e te coloca uma responsabilidade de crescer, de melhorar e tal. Então, eu acho que o profissional que tem resultado, ele pode chegar a ficar nessa posição meio de braço curto, mas é muito difícil, assim, é muito raro. Geralmente, a pessoa que está ali, ela está infeliz no que ela está fazendo, ela está obsoleta, ela tem preguiça, ela provavelmente não conseguiu, tentou algumas coisas e não conseguiu fazer nada, e por isso ela, tipo, aqui nunca dá certo, nunca dá para fazer. Ou a resposta dela sempre primeiro é não, porque foge do que ela pretende fazer, foge do quadradinho dela ali, ela fala... Dá para fazer? Não dá. Não dá porque vai dar trabalho, porque vai... Enfim, então, geralmente, essa aí, pessoa... a partir daí, começam a surgir diversos... aí começa um certo estresse, começa problemas, começa a falta de solução e tudo mais, né? Porque essa pessoa, ela não cansada só de não fazer o dela, ela também não fica feliz que o outro faça. Porque isso é uma coisa que é bastante clara pra gente também. Por que incomoda tanto a gente? Incomoda como ser humano mesmo, não estou falando só como profissional, como ser humano. Incomoda, por exemplo, um amigo seu de infância se dá bem profissionalmente. Ou se dá bem num relacionamento amoroso. Por que te incomoda isso? Incomoda no ser humano naturalmente. Tem duas formas de incomodar também. Por que incomoda? Porque aquilo te faz perceber que se você quer algo parecido, você vai ter que se mover. E aí você tem que sair do seu lugar, né? Sair do lugar... Você não pode mais fazer o que você está fazendo, porque se você não está tendo mais resultado, você vai ter que mudar. E mudar cansa, mudar é cansativo, mudar é chato às vezes e tal. Então, quando esse profissional, ele gera um estresse porque não feliz em não fazer o trabalho dele, ele também não está feliz que os outros façam. Porque se alguém fizer, gera para ele uma coisa assim de, porra, agora o cara sabe que dá para fazer. Aí agora eu tenho que fazer porque senão eu também... Ele tem medo de perder, né? Ele tem medo de perder trabalho, ele tem medo de perder. Por mais que ele esteja nesse lugar que ele não está feliz mais, ele também está lá por algum motivo, geralmente por grana. Então, ele tem medo de perder essa grana dele. Então, ele não fica feliz só de não fazer, ele fica feliz em atrapalhar, ele só atrapalha. E isso daí é um problema, porque daí causa estresse mesmo. Interessante, Pan. E então, como que a gente faz para contribuir para esse profissional? Como que a gente faz para, através do que você está falando aqui, ajudar esse profissional ruim a ser um profissional melhor? A mudar uma chavinha na cabeça dele, assim? Durante uma produção, é muito complexo você querer ajudar quem não quer ser ajudado. Mas se você aí está ouvindo esse podcast, o que eu indico é que você se avalie. Porque geralmente tem um problema muito sério nesse profissional. É que geralmente ele não enxerga sendo esse profissional ruim. Ele não se enxerga. E aí o problema de quando você não se enxerga é que você não acha que você precisa melhorar. Porque esse profissional, ele geralmente é vitimista, ele está botando a culpa no outro, ele não acha que o problema é nele, ele acha que o problema está no mundo. E aí eu não tenho como ajudar isso, porque qualquer coisa que eu falar para ele também, ele vai sentir como uma afronta e aquilo não vai ser positivo para ele. Então, se você quer saber se você é esse profissional ou não, você tem que se avaliar antes. Eu te digo o seguinte, se você está ouvindo esse podcast e está pensando, será que eu sou esse profissional? Muito provavelmente você já não é esse profissional, porque se você está se colocando à prova de ser, já existe aí para você o começo de uma mudança de chave, mesmo que você ainda não esteja no mundo ideal. O profissional esse que realmente acha que a culpa é do mundo, ele nem está vendo isso daqui, entende? E aí que entra o problema. Porque ele não acha que ele precisa ver isso daqui.
Ele não acha nem que a gente tem aqui algo para contribuir, porque ele não acha que ele precisa melhorar, porque o problema está em todo o resto e não nele. E aí não dá para mudar todo mundo, porque só dá para mudar o trabalho dele. Ele nem está aqui ouvindo. Então, se você está aqui ouvindo, muito provavelmente você tem uma tendência a não ser esse profissional. Mas sempre se avalie. Sempre avalie a hora do estresse, a hora do... Eu sou muito... Isso é uma coisa que vocês sempre vão ouvir aqui. Eu não vou nunca colocar a responsabilidade no outro, e eu sei que talvez o que vocês ouvem aqui acaba ficando pesado. Tipo, porra, mas a culpa é sempre minha? Não, a culpa não é sempre sua, mas a capacidade de mudar está só em você. A capacidade de mudar o ambiente está só em você. Se você ficar esperando que o outro mude, ficar esperando que o outro entenda e altere, porra, você vai... Eu estou falando bastante palavrão agora, né? Mas, poxa, você vai ficar sentado esperando, porque não tem muito o que fazer. Por isso que a culpa não é só sua, mas a responsabilidade em mudar é sim sua. E é isso que eu indico que vocês façam. Então, se você, por acaso, se sente como esse profissional, ou acha que pode ser esse profissional, se avalie, perceba toda vez que acontecer alguma coisa, antes de dizer ou não, ou mesmo que você diga ou não, tipo, alguém fale para você, Cláudio, dá para fazer isso daqui? Não, não dá. Se você se percebeu nesse caminho, fala, não. Sozinha, com você mesmo, fala, pensa, pera, será que não dá mesmo? Dá para eu mudar? Dá para eu tentar? E tente. E a cada vez que você fizer essa avaliação em você, você vai melhorando e melhorando e segurando para não dar essa primeira resposta que é impulsiva, que geralmente é grosseira, que é desnecessária. Porque é essa primeira resposta que cansa, né? Pensa bem. Você está querendo trabalhar com alguém. Aí surgiu um problema aqui. Surgiu um problema, não temos caneca para todo mundo. Aí você vai lá querendo resolver e fala, poxa, não temos caneca para todo mundo. Como a gente pode fazer? Vai comprar. Aí a pessoa que está do outro lado fala, mas não tem dinheiro, não dá para gastar dinheiro. Aí você fala, tá, então a gente pode pedir emprestado. Mas ninguém vai querer emprestar? Que não sei o quê. Então vamos pedir uma doação. Você acha que alguém vai querer doar? Entende? Você já deu 3 problemas para cada solução, né? Vai te cansando. A pessoa que está ali solista querendo resolver vai começando a se cansar desse lado. Então, perceba se você está se colocando nesse lugar. Você quer achar um problema para tem um problema para acessar essa caneca? Beleza, tem um problema. Quando você levantar um problema, traga uma solução. Traga uma solução. Simples assim. Isso é um papel... O produtor criativo tem muito isso em todas as reuniões. Você vai levantar problemas, o produtor é quem traz os problemas, é o portador das más notícias. Porque é ele quem dificulta ali. Ó. A gente quer gravar das 5 da manhã até as 10 da noite. Não tenho dinheiro para isso. O produtor vai pensar, não tenho dinheiro, não posso pagar isso, eu não tenho dinheiro para alimentação, não tenho... Mas você quer trazer o problema? Traga junto uma solução. E isso vai sanar boa parte dos problemas e vai fazer com que você não seja esse profissional braço curto que só traz problema para cada solução. Legal. Eu quero saber de você sobre gestão de pessoas durante os projetos. Queria que você desse alguns exemplos, se possível, mas eu vou trazer um exemplo para você aqui já, que foi inclusive numa consultoria que a gente participou essa semana, do Produza, que a gente entregou, que foi a penúltima, e um dos alunos que ele disse que ele utilizou uma das coisas que você passou no curso dentro de um trabalho dele que ele estava fazendo. Eu achei isso muito legal, porque foi um feedback importante para a gente saber o tipo de conteúdo que está sendo passado. E ele falou que ele lembrou de um conteúdo específico que você tinha passado e durante a produção estavam acontecendo determinados problemas e ele ali naquele momento ele utilizou um dos pilares que é a gestão de pessoas. Ele viu que estava todo mundo exaltado, nervoso, uma bagunça, tal. Ele chegou, galera, atenção aqui, vamos organizar essa parada aqui e tal. E aí começou, falou calma, deu uma respirada e tal. Então, esse é um dos exemplos que foi utilizado. Você tem alguma coisa, alguma história para trazer para a gente, assim, onde você teve que... Estava rolando um momento de estresse, onde você teve que utilizar um desses pilares, assim, que é a gestão de pessoas para poder botar a organização na casa, organizar a casa, porque isso, de certa forma, é você, se colocar naquela situação como uma boa profissional que quer resolver, quer trazer soluções e, enfim, você consegue trazer alguma coisa pra gente? Eu fiquei aqui pensando, tentando achar alguma ação específica que isso já tenha acontecido
Te ferrei? E é difícil. É que eu fico tentando pensar em coisas... A gente tá aqui pra isso, pô. A gente tá aqui obrigada. Eu agradeço pelo breu aí que você me deu, porque eu agora fiquei assim... Mas não é difícil as pessoas ficarem tão estressadas e se perderem. Deixa eu pensar num problema que... Eu tenho um problema que eu já contei aqui, enfim, mas é um problema bem grande, que é uma gestão de crise que me fez gerir pessoas também, que é a questão da mesa de som de Sandy Júnior do primeiro show. Conta de novo pra gente em resumo, enfim. Em resumo, exatamente. Porque senão vai assistir no outro podcast, procura aí no canal da Pan. Em algum lugar tem, né? Eu já não me lembro, minha memória é péssima. Eu também não lembro. Minha memória macro é péssima, é muito louco, mas eu tenho memórias muito específicas, assim. Imagina eu. De coisas. O Cláudio, então. Mas, basicamente, a gente teve um problema na mesa de som do primeiro show de Recife, de Sandy Júnior. E era uma mesa de som específica, que só tinha 2 no Brasil, e elas estavam conosco, e só que a gente tinha dobradas. Então, uma mesa estava em Recife, outra mesa estava em Salvador. E aí era um grandíssimo problema. Isso aconteceu, 5 horas da tarde do dia anterior à estreia. E foi um grande problema a se resolver. E num primeiro momento, assim, eles tentaram de tudo que era possível. E aí, às 5, 6 horas da tarde, a nossa produção técnica informou a produção. Informou a produção artística, no caso eu e a equipe. A gente estava indo embora do local, da montagem, e eles jogaram essa bomba, assim, pra gente. E aí, tem alguns passos nesse caminho que me fazem essa gestão de pessoas. A primeira delas, antes de uma gestão emocional minha, porque uma gestão emocional e uma característica minha também. A minha primeira resposta nunca é não. Eu nunca digo, dá para fazer isso? Não dá. Porque sempre dá para fazer. E ali não era os meninos já estavam assim, ó, imagina, eles estavam guardando, assim, quando eu digo os meninos, a parte técnica toda já estava vivendo aquele problema há algumas horas. Então, eles foram muito legais no sentido de eles seguraram, fizeram tudo o que eles poderiam. Quando eles não podiam mais, eles dividiram, porque aí mais cabeças pensam melhor, né? Eles falaram, gente, é o seguinte, temos um problema e eu tô dividindo esse problema com vocês. Eu tava com a minha mochila nas costas, indo pra van, assim, eu tava indo pra van pra ir pro hotel, pra dormir, pra descansar, pro dia seguinte era a nossa estreia. Eu voltei com a minha mochilinha nas costas e falei, tá, deixa eu entender. Então, aí levantei quais eram os problemas, as possibilidades. Então, a gente não existe outra mesa. Existe uma backup? Não tem. A gente tem que trazer da onde? De São Paulo. Como traz? Não tem tempo? Tem tempo? Levantamos todas as questões. E minha primeira atitude foi pegar a van e ir para a área de cargas do aeroporto. Porque existia uma possibilidade de a gente tentar trazer, num próximo voo, uma mesa ou de São Paulo ou a de Salvador. E aí, os meninos falaram, não, tá fechado, vai estar fechado. Eu falei, gente, eu daqui, do meu celular, resolvo tanto quanto eu, com o meu celular, indo em uma van até o local de cargas. Se eu chegar lá e tiver tudo fechado, eu volto. Não tenho o que fazer. Foi exatamente, fiz isso. Peguei o cara da van e fui até o terminal de cargas lá de Recife. E aí, pra deixar... Não é para calar a boca, porque ninguém duvidou de mim, mas contra tudo e contra todos, eu cheguei na área de cargas e estava aberta, azul, completamente fora de horário. Na verdade, ela estava com uma frestinha aberta e uma pessoa lá dentro. E eu entrei. Falei, oi, tudo bem? Tô com um problema, preciso de uma ajuda sua. Aí o cara já não era o atendente, mas ele me atendeu, ele me recebeu. Falei, eu tenho um problema assim, assim, assado e tal. Ele abriu o sistema dele, mostrou, me falou que teria um voo no dia seguinte. Aí ele falou, mas eu aqui não consigo resolver nada. Você vai precisar tentar falar com uma pessoa assim para a gente conseguir essa carga, porque o procedimento ia estar todo fora, né? Não ia ter prazo, ia estar tudo fora da possibilidade comum, digamos assim. Mas era Sandy Júnior, né, gente? Então, assim, era um bom nome para eu usar. Naquele exato momento, eu acabei não usando o nome, não usei o nome dele, da dupla, mas eu falei com o cara, expliquei, ele foi muito solícito, falou comigo e me entregou um cartãozinho. Ele falou, essa moça aqui, o telefone dela é esse, ela chega às 7 horas da manhã no local e aí ela vai poder resolver. Falei, ótimo, obrigada, agradeço. Ainda consegui passar na Latam, que ainda também estava aberto, mas o cara lá não me ajudou em nada. Ele só... Era quase acho que um segurança que estava lá, mas ele conseguiu me receber e falou para mim que não dava. Falei, então tá bom, obrigada. Peguei a van, voltei pro local da gravação. E aí, ali, você já percebe duas coisas também.
Eles não eram as pessoas que estavam ali para me atender, mas um se dispôs a me ajudar, é um profissional bom, se dispôs a me ajudar, e o outro simplesmente não me deu nenhuma opção. Eu falei, tá bom, eu entendi. Ele não ia me ajudar mesmo, eu já estava estressada, voltei. A gente passou o restante da noite tentando achar soluções. E entendam que o que eu quero dizer com soluções. A gente buscou todas, assim. A dupla andava com jatos, né? Ia para os shows de jato, principalmente em dobradas. A gente chegou a calcular, ver se dava para tirar os bancos do jato para colocar uma mesa. Todas as possibilidades, caras e baratas, possíveis e não possíveis, eu passei a madrugada tentando descobrir. Quando eu fui para o quarto, já era umas 5 horas da manhã, mais ou menos 5 e pouco, para tentar dormir, eu fiquei muito nervosa, porque eu falei, se eu dormir agora e eu perco às 7 horas da manhã, eu perco a moça, eu vou perder tempo, essa mesa precisa chegar. Eu não dormi, no dia seguinte, às 7 horas da manhã, eu falei com ela. Enfim, resumindo toda essa história, essa mesa chegou. Essa mesa chegou lá. E aí entra mais uma situação nessa história. É que, quando essa mesa chegou na cidade de Recife, ela veio na carga, veio aéreo de Salvador, ela chegou em Recife, existiam vários problemas, porque se essa mesa desse problema no caminho, eu também ficaria sem mesa na cidade seguinte. Então, isso é uma gestão de crise. Assim como a pessoa da história da consultoria, ela estava gerindo pessoas, mas ela estava gerindo uma crise, né? Que as pessoas estavam todas estressadas, gritando, e ninguém achava solução, ou seja, isso é uma crise. No nosso caso, também era uma crise, que poderia gerar outras crises. A mesa ter estragado já era uma crise. Eu tentar trazer a outra única mesa que a gente tinha no Brasil poderia gerar outras crises. Então, isso tudo foi avaliado durante a madrugada. E aí, de manhã, quando as pessoas já tinham meio desistido de achar uma solução, a gente levou um técnico daqui de São Paulo, que voou no primeiro voo para Recife, que conseguiu eles deram um choque na mesa e a mesa voltou. Mas a gente ainda eu precisava continuar com a minha busca, porque se essa mesa parasse no meio do show, eu precisava ter uma solução. Eu consegui falar com essa pessoa na Azul, que foi super solícita comigo, e aí sim, já me utilizando o nome da dupla, foi super solícita, ela mandou essa mesa num voo. Quando chegou em Recife, na hora do show já, essa mesa chegou lá, já tinha aberto a casa, então umas 2 horas antes do show. Ela me ligou, falou, Pam, pousou. Eu falei, ótimo, já tinha mandado uma van com escolta, vocês não fazem ideia do rolê que foi isso daí. Uma van com escolta e um técnico nosso para buscar essa mesa, para essa mesa vir escoltada, porque estava tudo fechado no entorno, por causa do show. Essa mesa vir escoltada para ela chegar o mais rápido possível no local. Quando esse nosso técnico chegou no aeroporto, ele perguntou ali pro atendente, falou, olha, eu tô esperando uma carga assim, é uma mesa gigante, 200 quilos e tal. E o atendente falou, não veio nada desse jeito. Essa pessoa ligou pro Danner, que era o meu chefe, e falou, ao invés de ligar para mim, que era que estava resolvendo, ele ligou pro Danner. E ele ligou e falou assim, Danner, a mesa não veio. E é engraçado que a gente estava, imaginem um espaço de eventos, o Danner estava junto com os outros empresários na sala de crises, né, onde eles ficavam, e eu estava na sala de produção. A gente estava um em cada ponto do palco, um em cada canto do palco, nas laterais do palco. A hora que ele me ligou, eu juro para você, quem estava na sala, o Cezinha Alvale estava na sala comigo e a Tami estava na sala comigo. Eu fiquei branca, eu quase desmaiei, porque eu falei, meu Deus do céu, onde está essa mesa? Porque ela voou. E ela voou para onde agora, né? Onde está isso daí? E é Recife, né, gente? Não é São Paulo e Rio, que tem voo de hora em hora de, sei lá. Recife é difícil, 3 horas de distância de São Paulo, enfim. Eu falei, tá. A hora que quem me ligou foi o Danner. O Danner falou, Pam, a mesa não veio. Eu falei, como assim não veio? Ele falou, não veio. Eu falei, me dá 5 minutos. Desliguei o telefone, quase desmaiei, me agachei no chão, literalmente. E liguei para a moça. Falei, oi, tudo bem? Ela falou, veio sim, calma. É porque ela não tá como é que chama isso? Registrada no sistema, mas eu estou indo até a pista buscar essa mesa. Eu falei, tá bom, muito obrigada e tal. Garanti que a mesa chegou, ela mandou foto, nosso técnico pegou a mesa, veio. E aí eu tive que, depois de respirar, chorar um pouquinho. Eu tive uns 5 minutinhos ali, recuperei, fui até a sala de crise em frente aos todos os nossos empresários e tal, e falei para eles, eu falei, olha, pessoal, a mesa chegou, ela tá aí, tá vindo escoltada, e eu comecei a chorar. E aí eu não aguentei eu tive um roupante, eu não me aguentei, não deveria ter chorado, mas o meu estresse estava tão alto e eu estava tão cansada, porque eu fiquei 2 dias sem dormir, 3, na verdade, porque depois eu viajei para Salvador sem dormir também.
eu estava muito cansada. E a hora que foi um alívio na hora que ela chegou. E também foi uma situação para eu ter conversar com essa pessoa, porque o que esse nosso técnico que foi lá buscar a mesa fez, não precisava, essa ligação para uma pessoa a mais não precisava ter acontecido. Ele podia ter falado comigo, a gente ia ter resolvido. Mas, enfim, esse caso, ele explica muito bem o que, na minha visão, é um bom profissional. Eu vi várias coisas aí, até por parte da mulher também que Meu ajudou. Deus, ela solucionou a minha vida. Ela solucionou. E ela se dispôs mesmo, né? Porque ela descumpriu regras. Ela tava com vontade de fazer acontecer. Exatamente. Ela descumpriu o protocolo para me ajudar. E eu só fui extremamente grata. Depois ela foi no show, enfim. Deu tudo certo. Você aí que ajudou a acontecer esse show do Sandy Júnior. Muito obrigada. Muito obrigado. Então, em resumo, você quer dizer que foi você que fez acontecer o show em Recife? Não, não. Sem você o show não aconteceria? Não é, não, de maneira nenhuma. Assim, isso que eu tô falando é forte, porque existe, caramba, né? Sim, existe uma tonelada de pessoas. Vamos supor que essa mesa não tivesse chegado a tempo, certo? Você estando ali, o que aconteceria? É que, na verdade... O que poderia ter acontecido? É que essa mesa, nesse show, ela acabou não sendo utilizada. Por quê? Porque, só para comentar, porque assim, a gente está aqui falando de profissionais ruins, mas dando exemplos de bons profissionais, de boas atitudes, para que você que é ruim, fique bom. Você está entendendo? Né? Então, o Cláudio é o nosso próximo expert. Ele gosta. Eu tenho meu sucesso. Mas eu sou mais contido. Não na frente das câmeras. A Brenda tá dando risada aqui do lado. Inclusive, eu faço as pessoas dar risada, então quem sabe ir pra comédia e tal. Pelo amor de Deus. Volta. Você entendeu? Tá, a gente tá dando exemplos de bons profissionais. Exemplos de bons profissionais. Bons exemplos, na verdade, né? De boas atitudes, bons profissionais que fazem acontecer, né? Enfim... para esses profissionais ruins. É que, na verdade, lá, eu sei que eu me esforcei muito naquele caso, porque bem entre aspas, não era um problema meu, não era da minha área. Mas, como eu sempre digo, o projeto é a coisa mais importante. Ou seja, se eu não tivesse ajudado a resolver e ninguém tivesse resolvido, a culpa seria de todo mundo porque o projeto não aconteceu. Mas o que teria acontecido? Mas o que você acha? Essa é a situação. A gente precisa, como produtor, tá munido de possibilidades. Nesse show, essa mesa não foi utilizada. Por quê? O cara que a gente trouxe de madrugada, que veio de São Paulo para Recife, ele era o técnico da mesa, o técnico da marca. Ele conseguiu dar um choque, um curto-circuito na mesa, e ela resetou e conseguiu ligar. Mas... Que até então não tinha funcionado. Exatamente. Eles tinham já tentado. Não estava funcionando, aí tipo assim, quando a mesa chegou, meio que deu choque, um pouco antes deu um choque, e funcionou. Assim, a mesa que já estava lá e que parou de funcionar, antes deles avisarem que essa mesa deu problema, eles já tinham tentado resetar ela num choque. Porque já tinham ligado pro técnico. Liga pro técnico, a mesa não está funcionando, o que faz? Ele falou, tenta dar um choque, tenta dar um curto. Tentou, ela não voltou. E aí, eles avisaram a gente do problema. E aí, eu comecei a mexer meus pauzinhos do lado de cá. Você já foi prevenir um... Exato, né? Porque a gente precisa ter redundância na produção. Exatamente. Legal. Nesse caso, a gente precisava ter redundância. Por quê? Porque eu estava falando de Recife. Eu não tinha outra mesa em Recife que iria me atender. Eu não tinha... qualquer transporte terrestre demoraria mais de um dia para fazer. Qualquer transporte aéreo demoraria mais horas do que eu tinha. Então, a gente foi chegando, você vai olhando, existem decisões que você tem que tomar baseadas, nesse caso, volta à gestão. A gente está falando da gestão de pessoas, mas nesse caso tinha uma gestão de recursos e tinha uma gestão de tempo. Não tem como você fazer um trajeto que demora 3 horas em uma, porque ele demora 3, não tem o que fazer, entendeu? Não tem o que fazer. Então, o tempo é um limitador. O dinheiro também era um limitador. E esse foi um limitador que, nessa situação, eu não me preocupei. Entendam isso. Quando a gente foi começando a não ter mais solução, a gente foi começando a não ter mais possibilidades, e eu consegui essa solução, a pessoa que estava me ajudando da Azul, ela não sabia qual valor daria. E eu falei para ela seguir independente do valor. Eu tomei essa decisão. Porque eu precisava resolver. Era um show, era o primeiro show da turnê. Isso. Ia trazer... Então, assim, você coloca na balança, né? Podia ter custado 1 milhão? Podia ter custado 1 milhão. Quem ia pagar? Não sei.
a gente ia descobrir. Mas foi a segunda maior turnê do mundo. É melhor pagar 1 milhão e fazer o primeiro show da turnê de Sandy Júnior acontecer do que não pagar 1 milhão e, o primeiro show da turnê de Sandy Júnior não aconteceu porque tivemos um problema na mesa. Eu sei você começa a colocar na balança, né? Coloca na balança. Eu só preciso finalizar, porque assim, quando o técnico chegou, já era uma possibilidade. Mas se o técnico chegasse em Recife e ele não conseguisse dar um curto, eu precisava ter uma outra possibilidade. E não era, para mim, uma situação esperar ele chegar, pegar um voo e até... Ele chegou lá, ele deve ter voado umas 6 horas da manhã, ele deve ter chegado lá umas 9, 10 da manhã. Se eu chegasse até as 10 da manhã sem tomar nenhuma decisão redundante, nenhuma solução para aquilo, acabou, eu não tinha outra opção. Eu não tinha o que resolver. Então, a gente precisava caminhar junto. Acabou que, quando o técnico chegou, ele conseguiu dar um susto ali na mesa, ela voltou a funcionar e a mesa que eu levei não precisou ser usada. Mas, se ela precisasse, ela tinha que estar lá, né? Sim. Senão não tinha outra opção. Ali, então, é redundância. Sim. É redundância. Nesse caso, foi redundância. Que bom que ela não precisou ser usada, mas todo mundo ali se movimentou para fazer. Todo mundo ali se movimentou para fazer e eu acho que isso foi o ganho da coisa. Sim, com certeza. Você já falou isso em algum outro... algum outro conteúdo que você postou, mas só para dar uma dimensão para as pessoas de que essa mesa você não encontra numa loja musical que você poderia resolver, ou qualquer empresa de som que ela fala só um pouquinho, dá uma ideia de dimensão de acesso a essa mesa e o tamanho dela, porque ela não viria ela avião, por exemplo. Exato, ela é uma mesa... eu não me lembro das dimensões dela. Não tecnicamente, não eu também não entendo tecnicamente, mas ela é uma mesa que só tinha 2 dela no país e era as 2 que nós estávamos usando. Então, ela não tinha uma... Era uma questão de vias, ela tinha uma questão técnica que não tinha solução com outra mesa. E ela tinha uma questão que é exatamente isso. Eu não sei se vocês já viram uma mesa de som, mas é muito provavelmente o tamanho dessa mesa aqui que a gente está agora, sentado. Deve ter quase uns 2 metros de... Uns 2 por 90? Essa 1,5? Não, essa mesa aqui eu acho que ela tinha uns 2 metros de comprimento. Eu não me lembro, enfim. Mas para você entender, a gente tinha o jato, dos artistas. A gente acordou os pilotos para que eles levassem a gente até o jato, para que a gente pegasse um pedaço para tentar o teste de se essa mesa viraria. Porque imagina, você tentar passar por uma porta com um negócio que não passa na porta. Para quem já viu uma mudança, existem algumas formas, né? Se você levanta, se você deita, existem uns jeitinhos. A gente foi testar para ver se no jato dos artistas era possível fazer essa manobra, e não era possível. Não entrava dentro de um jato. Eu estou falando de um jato de 6 pessoas. A gente ia tirar banco, sei lá o que a gente ia fazer também, porque aí entra esses pensamentos. Existem alguns pensamentos a gente teve algumas ideias bem toscas, assim, mas que eram pra ideias. Resolver, né? Exatamente. A outra possibilidade era trazer a mesa que estava em Salvador. A gente começou essa possibilidade. E entendam isso também. A gente startou umas 5 opções. A gente startou umas 5. Eu cheguei a mandar um caminhão pro estádio em Salvador e chamar o produtor de lá, o produtor local de lá, para talvez colocar a mesa. Então, a gente... tinha 5 soluções acontecendo ao mesmo tempo para a gente escolher. Só que colocar ela num caminhão, existia uma possibilidade, porque é uma mesa muito cara, uma mesa de milhões de dólares. Então, existia uma preocupação também da gente colocar essa mesa num terrestre, por exemplo, colocar num caminhão. O que pode acontecer numa viagem de caminhão? Eu não sei qual é agora, eu não tenho a informação, depois, quem sabe, coloca na edição, sei lá, a distância de Salvador para Recife, também não é pertinho. Se eu colocasse isso numa mesa, essa mesa num caminhão, e fura um pneu, atrasa, não ia dar tempo. Se eu ia precisar colocar uma escolta também nesse caminhão, porque é outra coisa, se essa mesa é roubada, eu não só atrapalho aquele show, como eu atrapalho o seguinte, eu atrapalho o restante da turnê. Não, Vocês entendem que exato, eu não tinha como ir buscando soluções, eu podia resolver esse problema mais uns 20 dias depois, sei lá. Mas ali na hora, lembrem-se que a turnê de Sandy Júnior tinham os 4 primeiros shows eram dobradinhas. Num final de semana e no outro final de semana. Ou seja, se eu estragasse esse daqui, eu ia ser uma coisa uma atrás da outra. A Brenda acabou de pegar aqui para mim. 807 quilômetros, uma média de 12 horas de carro. De caminhão é mais devagar. Então, imagine essa conta, faz essa conta. Comecem a fazer essa conta de como a gente poderia resolver isso, de como poderia resolver. Então,
Eu até não me lembro qual foi a sua pergunta específica. Pô, eu também não me lembro não de qual foi a pergunta. Tipo assim, uma pergunta muito né? interessante, galera. Vocês busquem aí a pergunta. A resposta foi boa. Eu acho que era alguma coisa de se a mesa não tivesse chegado, tal, enfim. De que eu era o único... que teria acontecido, né? Que teria acontecido e tal. Mas uma curiosidade agora, a gente está quase chegando no final desse podcast, quase. Poxa vida. Eu sei que vocês estão tristes aí desse lado. Tem muita gente já com um lencinho aí na mão. E não fiquem tristes, eu posso voltar aqui. Não fica... É só vocês pedirem aí nos só comentários. Pedir, gente. Primeiro lugar, o que vocês acham do meu cacharel? Se tá legal, se tá contrastando legal aqui com o tom de pele. Eu queria saber se o look tá bom, vota aí. Se o look tá bom. Depois, se vocês preferem a mim ou a Brenda, eu acho que é a mim. E é isso, deixo vocês aí à vontade. Brincadeiras à parte, Pan, de onde você traz... Você acredita que essa tua vontade de querer resolver as coisas durante o trabalho, né, essa tua predisposição a querer resolver as coisas, ela vem de um aprendizado do dia a dia ou ela vem de uma predisposição de você como pessoa mesmo, de alguma... Da onde que você percebe que isso vem? É algo seu? É algo que você aprendeu? É algo que alguém te ensinou? Não sei, eu queria entender um pouco mais. Eu acho que eu sou assim na vida. Não existe uma fórmula, é isso que eu quero dizer, mas as pessoas podem treinar isso? Sei lá. Podem treinar, com certeza. Me fala mais sobre isso, então. Você querer... no meu caso, eu tenho uma predisposição de vida a isso. Eu gosto de fazer. E eu descobri ao longo do tempo que eu resolvendo os problemas me dá menos dor de cabeça do que eu ficar jogando para o outro. Para mim, isso é ganho de vida. Eu falo isso para quem tá trabalhando, quem já trabalhou comigo sabe disso. Se eu tô trabalhando com o Cláudio, eu peço um negócio para ele. Eu peço um negócio para ele. Ele me traz 3 problemas antes de achar uma solução. Ou ele me dificulta a vida. É ganho de vida para mim falar, cara, eu vou resolver aqui. Porque eu gasto o mesmo tempo, a mesma energia discutindo com o Cláudio e não resolvendo o problema do que fazendo. Certo? Isso, para mim, essa é a decisão da minha vida. Eu já tenho uma predisposição a querer resolver as coisas e eu percebi que eu ganho qualidade de vida fazendo dessa forma. Então, para mim, é o que eu tento falar. Se eu encontro alguém e alguém está se estressando, que a pessoa não está entregando, a pessoa não faz e tal, vai escutar de mim falando, mas faz você então. Porque você está se estressando. A energia gasta é a mesma, sabe? A energia gasta para fazer direito, para fazer o trabalho do outro e para ficar estressando com o outro é a mesma. Se você já está se estressando, já elimina, faz aí e tchau. Mas aí é injusto, a vida é injusta, gente. Às vezes é assim, sabe? Entendeu? Às vezes é isso. E aí, de novo, falando pro todo, é você que vai sair ganhando. Quem sai perdendo é a pessoa que não está disposta a fazer, ou quem sai perdendo é a pessoa que está discutindo com quem não está disposto a fazer. Se eu estou com um profissional e trabalho eu percebo que tem um não querendo fazer e o outro querendo fazer, meus olhos brilham para quem está querendo resolver a coisa. Ele vai ter mais trabalho? Vai ficar sem dormir? Vai. Talvez não vai ganhar o que merece? Vai. Mas vai ganhar no longo prazo. Vai ganhar qualidade de vida, saúde, de não ficar se estressando à toa, e vai ganhar no longo prazo, porque vai ter mais trabalho, porque vai construir a sua indicação, porque porque no longo prazo ela sai ganhando, entende? Então, eu acho que, respondendo, é a minha predisposição, mas é o que, se você me ouvir aqui durante 20 anos, daqui a 20 anos eu tenho certeza absoluta que eu vou estar dizendo isso. Porque, para mim, é o ganho de vida. É possível de treinar? Sim, é possível de treinar. Quando você se enxerga, e aí entra esse... Porque também não acham que eu também sou a Madre Teresa, que resolvo tudo com sorrisos e rosinhas penduricalhando. Não, às vezes eu reclamo, e às vezes eu fico puta. Às vezes acontece alguma coisa, eu falo, pelo amor de Deus, que essa pessoa... Puta que pariu. Exatamente. Eu falo, puta que eu pariu, que essa pessoa não é capaz de resolver esse problema, só me causa problema. Eu falo, às vezes, para extravasar e resolvo, porque... Discutir com a pessoa é que eu não vou. E nem ficar explicando, porque se é o Cláudio meu problema, não tem filho dessa idade para ficar explicando, ensinando. Fala quem aí te traz esses problemas aí, Vá. Você às vezes me traz esses problemas, Cláudio. Capaz, gente. Capaz. Sou o cara que mais traz soluções aqui para esse local.
Inclusive, estou solucionando um problema aqui nesse Produza Cast. Exatamente. Aqui, ó, trazendo conteúdo para vocês aqui, ó. Solucionando um problema. Não, mas Solucionando é isso. Assim, então, eu me irrito às vezes. Claro que eu me irrito. E fico puta às vezes de ter que trabalhar de novo dos outros. Mas a minha vantagem é que logo eu falo, Pamela, calma, não vai adiantar. Só vamos fazer. Faz e segue seu trabalho. E, de novo, vai dizer sobre você, quem você é. E eu sei que você vai estar em outros trabalhos. Essa pessoa pode ser que não esteja, mas você vai estar lá. Então, só vai. Então, eu acho que é possível, sim, de treinar isso. Aliás, eu acho que seria muito injusto eu dizer que isso é uma característica minha e falar para as pessoas, gente, desculpa, nasci assim, não tem nada que você possa fazer. Claro que tem. Você sempre pode melhorar. Eu, inclusive, preciso melhorar em muita coisa. Então, sempre dá para melhorar. Só que só dá para melhorar se você se enxergar. Porque se você é a pessoa que é braço curto e é reclamona e é vitimista, você muito provavelmente não vai conseguir parar para se enxergar. Mas se você está sentindo que as coisas não estão andando, que as pessoas estão ali... e todo o trabalho que eu vou, já trabalhei com 10 pessoas e as 10 pessoas me deram problema. Existe um ponto comum aí, essas 10 pessoas, que no caso é você. Talvez seja você o problema. Pare para se avaliar. Não é possível que o mundo está errado e você é o perfeitão, o alecrim dourado que nunca erra e que precisa consertar o mundo. Não. Então, perfeitão. Perfeitão aí. Exato. Baixa tua bola, perfeitão. Avalie se tem se com todo mundo que você trabalha dá problema, o único ponto comum a todo mundo no trabalho é você. Então, avalie-se. Pode ser que as pessoas sejam problemáticas? Pode, mas claro. O maior problema aqui é você que, sei lá... Não é o maior problema, é o único que você pode resolver. O único que você... Nossa Senhora, essa é a questão. Perfeito. Você podem ter outros diversos problemas, as pessoas podem ser sim problemáticas, mas você é o único problema que você pode resolver. Os outros você não tem o que fazer. Então, decida-se por resolver os seus problemas, se consertando ou viver reclamando e perdendo trabalho. Que pelo menos comigo você não vai trabalhar tantas vezes, porque a coisa que eu mais abandono é gente assim, porque não dá. Gente assim não dá. Muito bem, você não está contratado então, já sabe disso, como não ser contratado pela Panherreira, certo? Certo. Estamos chegando aqui ao final desse podcast, então vamos lá para o resumo, Pan. Vamos lá, me ajuda aí nesse resumo, porque eu sou um cara meio ruim de memória. Você não lembra de nada que eu falei aqui. Não lembro de nada. Aí agora quem tem que fazer, vamos lá para um resumo. Fala aí, Pamela, resume. A única coisa que eu lembro é que eu tenho apenas 30 anos de idade, de resto, assim... Não, e aí tem um problema, porque um resumo já não combina. Resumo e Pamela não combinam. Não combina, realmente. Eu não consigo. Eu perguntei para a pessoa errada, então deixa que eu faça resumo, que aí fica tudo certo, porque eu já falo pouco mesmo. Né? Então a gente resume bem resumido. Qual é o resumo, Cláudio? O resumo acho que a gente falou aqui de como lidar com profissionais ruins. Ponto. Não. Esse é o tema. Não, Cláudio, esse é o tema. Como que você lida com profissionais ruins? Então, aí o tema é como lidar com profissionais ruins. Aí a gente falou, durante todo esse podcast, a gente explicou como lidar com profissionais ruins. Se você quer entender o resumo, você volta o podcast, entende inteiro, porque esse resumo que tem que fazer é você, não é obrigação nossa dar esse resumo. Eu quero dizer que quando não é ele quem tá nem aqui, minha. Ele bota no roteiro e a gente tem que resumir, tá? Tem que resumir. Aí quando é ele que tá aqui, ele pode. Ele pode dizer isso. A gente tá cansado, né? A gente tá... Vamos lá, um resumo. Aqui, deixa eu falar um negócio. A gente tá trazendo brincadeira aqui e tal, porque vocês precisam dar valor para esse podcast, para esse Produza Cast. Porque é o seguinte, são 15 para as 10 da noite, a gente trabalhou o dia inteiro já, tá? E ainda vai trabalhar, só para vocês saberem. E ainda vai trabalhar, aqui. vai ter reunião, provavelmente vai ter reunião aqui depois ainda. Então, vocês precisam dar valor. Não é com vocês, não. Fica tranquilo. Elas se olharam uma pra outra aqui. Com a gente vai ter... Não, Eu e Cláudio temos que ter. E fica tranquilo, gente. A gente vai comer um sushizinho daqui a pouco, né? Já tá ali já, né? E é isso. Então, Deem valor. Deem valor nisso daqui. Deem valor. E vocês querem saber do resumo? Assista o podcast, pô, e vai anotando. É a melhor forma de você aprender. Manda você o seu resumo aqui embaixo. Na verdade, isso aqui é um podcast de brincadeira, mas deem valor, porque isso aqui é muito... A gente tá brincando, mas isso aqui é muito sério. Muito, muito sério. Sem risadinha. Se você não quer ser o resumo da parada, primeiro... Fala aí, Pan. Se você não quer ser o profissional, nunca dê a primeira... Nunca seja a pessoa que vai trazer um problema sem trazer uma solução. Nunca levante problemas sem trazer soluções. Isso já vai eliminar... 70% do problema, você já não vai ser o profissional que só traz problema, né? Você traz solução também.
2, aprenda a gerir as suas emoções para então gerir a emoção dos outros. Porque as pessoas, sim, se estressam, mas, de novo, a responsabilidade de mudar o ambiente tem que ser sua. Porque você só tem controle sobre o que você pode fazer, você não tem controle sobre o outro. Então, seja você responsável por fazer a mudança que você deseja nesse ambiente. E é isso. E se autoavalie sempre. A autoavaliação é muito importante para que você não permita que você caia na cilada de ser um mau profissional. Porque existem bons profissionais que caíram nessa cilada. A pessoa não começa desse jeito, gente. A pessoa não começa sendo braço curto. Porque ela não evolui se ela for braço curto. Ela muito provavelmente começou com vontade, começou com tesão e foi fazendo e tal. E aí chegou um momento em que ela cansou, que ela não obteve resultado e por isso ela se tornou essa pessoa. Então, se avalie e também não tente continuar a sempre fazer a mesma coisa buscando resultados novos. Isso não vai adiantar. Se você está percebendo que não está tendo resultado, mude as suas estratégias para buscar resultado, porque o resultado vai fazer com que você ganhe ganhe força, ganhe energia para não se tornar esse profissional braço curto que não faz nada. Panheira, baita resumão. Eu, se fosse você, eu teria assistido somente o resumo ao invés do podcast inteiro. Mas é isso, estamos chegando aqui ao final de mais um ProduzaCast. Eu amei participar desse ProduzaCast aqui, foi muito legal. Esse convite que eu mesmo fiz para mim. É isso, a gente agradece, Cláudio, você ter se autoconvidado, a gente fica muito feliz. É uma honra. Muito obrigada por isso e eu gostaria mesmo de vocês aí nos comentários que vocês dissessem pra gente se o Cláudio merece ficar ou não, exato. A gente dá uma oportunidade para esse menino à frente das câmeras, não dá, talvez a gente avalie o que ele tem que melhorar, as piadinhas estão boas, mais ou menos. Diz aí pra gente. Fui um profissional bom ou um profissional ruim durante esse podcast? Exatamente. Mesmo brincando, entreguei conteúdo, fiz as perguntas certas. Quero saber de vocês. Enquanto isso, curta o YouTube, que vocês estão assistindo esse vídeo aqui. Vai, se inscreve aí, curte aí. Se inscreve no canal, curte, compartilha. Seu Facebook, fala aí qual que é o teu Facebook. Produtora Panheira. Não sabe, repete. Produtora Panheira. Legal. Eu não sabia mesmo. Decora aí. Me sigam no Instagram, @herreira_pan, e o Cláudio esperou esse momento porque ele quer dizer pra vocês qual é o seu arroba, Cláudio, para as pessoas te seguirem. Não, eu não quero que ninguém me siga no Instagram, não. Cláudio Zaia, @Cláudio Zaia. Por favor, não me sigam lá. Cláudio Zaia. O problema do Instagram do Cláudio é que é assim, ó. Zaia. Editor, coloca aqui na tela, aqui, ó. Cláudio Zaia da Pan, não. Coloca o meu. O problema do Cláudio é que ele tem uma mania com o Instagram, ele tá tudo bonito lá de foto, faz uma foto bonita esse moço. Aliás, fizemos uma sessão de fotos ontem muito bonita. Muito obrigada, Cláudio. Eu sei que a modelo ajuda e tal, posa bem, eu agradeço, mas tem a sua mão ali, parabéns pelas fotos. Cláudio bota umas fotos bonitas lá e tal, aí de repente ele surta, aí ele apaga tudo. Ele arquiva tudo. É por isso que eu não quero que vocês me sigam agora, porque não tem, não tem foto nada. no feed, não tem foto no feed. E por que não tem foto no feed? Porque eu tô focado em outros projetos nesse momento na Mas verdade, é só assim, se arquivar, Cláudio, nem dá tanto trabalho. Então, putz, o que aconteceu? Já que você entrou nesse assunto, vocês têm mais uma horinha aí? Não, na verdade eu arquivei todas as minhas fotos porque eu queria dar uma repaginada no meu Instagram. Pergunta, menina, se eu achei tempo de desarquivar, organizar tudo bonitinho. Não achou, menina? Não achei, menina. Rapaz, que loucura. Não, mas é isso. Mas, assim, se vocês quiserem já seguir num breve futuro aí eu começar a postar coisas, fiquem à vontade. Eu diria pra você que quer muito ver isso, vai lá no direct do Cláudio, manda pra ele, libera esse Instagram, vai aí, vamos ver quantas pessoas, quem sabe você se dispõe aí a fazer isso. É uma boa medição pra ver as pessoas assistirem se elas querem ou não. Se vocês assistiram, chegaram até o final aqui, gente, se tiver 27 comentários, eu vou desarquivar lá e vou montar esse... 27 comentários na última foto ou no direct? Não, no direct, falando, libera esses conteúdos aí, fala aí. Libera as fotos aí. Libera as fotos aí. Libera as fotos aí, #libera as fotos aí. Fechado. Então é isso, faz a finalização aí do... Gente, muito prazer ter feito parte aqui. Não é isso, né? Não é pra mim, isso aqui é pra Pan. Eu sou o Cláudio Zaia. Eu sou a Pan Herreira. E até o próximo ProduzaCast. Valeu. Até mais.